Olá, queridos amigos e irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui participando com vocês desta convenção do GAM, esse ministério que tem sido uma grande bênção para a Igreja Adventista. Eu agradeço muito o convite que me foi feito para estar com vocês aqui estudando a Palavra de Deus. É bem verdade que as coisas não estão como gostaríamos, né? É claro que nós preferiríamos estar juntos no mesmo local, cantando, orando, estudando, conversando de forma pessoal, próximos uns dos outros, mas nós temos que nos adaptar às circunstâncias do tempo que estamos vivendo, né? E louvado seja o Senhor por ter concedido inteligência ao ser humano para criar esse tipo de tecnologia que nos permite estar perto, mesmo longe. Eu confesso que esse é um formato não muito confortável para mim. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui compartilhando a mensagem, enquanto eu estou aqui pregando, eu não posso ver vocês, eu não consigo olhar para vocês. Mas, como eu disse, a gente tem que se adaptar às circunstâncias, né, do tempo que nós estamos vivendo. E eu sei que o Espírito Santo vai nos manter unidos nesses momentos que nós vamos passar juntos aqui. E que ele conduza, então, toda essa convenção. Nós vamos abrir a Bíblia agora e nós vamos estudar juntos o texto que deu origem ao tema central, né, desta convenção do GAM. O texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. É um texto bem conhecido, nós vamos analisá-lo um pouquinho mais hoje. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. Antes, porém, de lermos o texto bíblico, nós vamos curvar a nossa fronte. Onde você estiver, curva a sua fronte comigo e nós vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos muito por mais esta oportunidade que nos dás de, em plena liberdade, estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que nos concedas o Teu Santo Espírito neste momento e que Ele venha iluminar a nossa mente para que possamos compreender as orientações que o Senhor quer nos dar hoje. Não apenas compreender, mas que possamos praticá-las em nosso dia a dia. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim: E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos examinar esse texto de Paulo aqui com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de detalhes. Veja, a primeira parte do verso 11 diz assim: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Veja, Paulo nos dá uma informação importante aqui. Por que ele enxergou a necessidade de o povo de Deus despertar? Ele responde: E isto digo, ele vai dizer para o povo despertar. E isto digo por quê? Conhecendo o tempo. Então, por que Paulo viu essa necessidade urgente de o povo de Deus despertar do sono? Porque ele conhecia o tempo. Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu digo que precisamos despertar do sono porque eu conheço o tempo. Ou seja, amigos, geralmente, quando não conhecemos o tempo, nós não percebemos a urgência do momento. Nós não sentimos necessidade de despertar, de acordar. E Paulo então diz: eu conheço o tempo, por isso eu estou dizendo para vocês, é hora de despertarmos do sono. Ele faz uma advertência similar aos cristãos lá da igreja de Tessalônica. Deixa marcado aí Romanos capítulo 13, que nós vamos voltar a esse texto, e vamos ver o que Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica na sua primeira carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Olha o que Paulo diz ali, 1 Tessalonicenses 5, verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Veja, nós observamos nas Escrituras que diversas vezes há essa advertência a que despertemos. O próprio Jesus diversas vezes advertiu, né, os seus discípulos dizendo: vigiai, vigiai, vigiem. E para que eu esteja vigiando,
O que é que eu devo fazer, ou melhor, para que eu esteja vigiando, o que é que eu não posso fazer? Por exemplo, quando um guarda está vigiando uma propriedade, o que ele definitivamente não pode fazer? Ele não pode dormir. Ele não pode estar de olhos fechados. Então, quando ele dorme, ele fica completamente inconsciente do que está acontecendo ao redor. Ele fica inconsciente, por exemplo, dos movimentos dos assaltantes, dos ladrões que estão ali espreitando a propriedade. Ele fica inconsciente em relação ao tempo. Veja que interessante, quando nós dormimos, o tempo passa e a gente nem percebe. Veja, quando nós estamos dormindo, o tempo vai passando e a gente nem percebe. E por que razão Deus está constantemente apelando para que despertemos, para que acordemos? O motivo é que ele precisa e ele deseja fazer uma obra em nós. E que obra é essa? O apóstolo Paulo responde agora na sua carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o verso 14. Olha só o que Paulo diz aos Efésios. Efésios 5, 14. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E aí, o que vai acontecer? Por que essa advertência? Ele responde: e Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. Veja que interessante. Nós precisamos de esclarecimento, nós precisamos da iluminação do céu. Sim ou não? Sim, nós precisamos. Às vezes nós achamos que não precisamos de nada disso. Por quê? Justamente por não conhecermos o tempo em que estamos vivendo. Mas quando nós conhecemos o tempo, cria-se em nós um senso de urgência, então nós despertamos do nosso sono e, ao despertarmos, abrimos os nossos olhos e permitimos então que o Senhor nos dê a luz, nos dê o esclarecimento, nos oriente para o que devemos fazer. Veja, irmãos, Cristo ele não pode esclarecer ou iluminar alguém que está dormindo, que está de olhos fechados. Quando eu estou de olhos fechados, eu não consigo ver a luz. Vamos voltar aqui ao texto de Romanos, no capítulo 13, e vamos continuar. Agora a segunda parte do verso 11. Olha que interessante que Paulo diz aqui. Por que Paulo disse que era hora de despertar? Ele responde, capítulo 13 de Romanos, verso 11, a segunda parte. Ele diz assim: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja que interessante, quando foi que Paulo disse essas palavras? Nossa salvação está mais perto de nós. Há quase 2000 anos atrás. Então eu pergunto, se fosse hoje, o que ele diria? Então, se depois de passados quase 2000 anos, quão mais perto está de nós a nossa salvação? Então veja, por que Paulo sentia a urgente necessidade de um despertamento do povo de Deus? É simples, porque ele conhecia o tempo. E que tempo era esse? Ele responde, agora no verso 12, veja. A noite é avançada. A noite é avançada. E o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, primeiro ponto aqui. Ele diz, a noite é avançada e o tempo está próximo. Vamos pensar numa analogia aqui. Em que momento, por exemplo, um motorista sente de forma mais intensa e urgente a necessidade de abastecer o carro? Quando o combustível está quase no fim. Quando é que um estudante, por exemplo, sente maior necessidade, maior urgência de estudar para uma prova? Quando o tempo de estudo está chegando ao fim, quando a prova está se aproximando. Quando é, por exemplo, que uma pessoa enferma sente uma maior necessidade e urgência de buscar uma ajuda médica? Quando o tempo dela está passando e ela está prestes a perder a sua vida por causa daquela doença. Nós, seres humanos, somos assim. O senso de urgência, o senso de necessidade extrema só é despertado em nós quando estamos à beira da crise. Portanto, amigos, basicamente o que Paulo está dizendo é: a noite é avançada, o dia está próximo, o nosso tempo está acabando, então acorda. É então quando nós conhecemos o tempo e reconhecemos a urgência do momento que finalmente podemos enxergar a necessidade de despertarmos. E uma vez que nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos e então somos iluminados pelo esclarecimento, pela luz de Cristo Jesus. Qual deve ser então a nossa atitude? Paulo continua dizendo aqui no verso 12, ainda a segunda parte, ele diz assim, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Por que Paulo não diz simplesmente revistamos ou vistamo-nos das armas da luz? Pronto. Mas ele diz duas coisas. Ele diz, vistamo-nos das armas da luz, mas também rejeitemos as obras das trevas. Observe o seguinte, eu posso até despertar do meu sono, eu posso até reconhecer a urgência do momento, do tempo que estou vivendo, eu posso até reconhecer a luz do céu, eu posso até receber instruções de Deus, posso até aceitar instruções de Deus, mas ao mesmo tempo eu devo rejeitar as obras das trevas. Então alguém diria assim, mas isso não é natural? Quando eu aceito a luz, eu não rejeito as trevas automaticamente? Não é exatamente assim. E eu vou dar um exemplo prático para a gente entender. Imagine que de manhã eu estudo a minha Bíblia, certo? Estou aqui absorvendo a luz do céu, estou aqui aceitando, enchendo a minha mente da luz do céu por meio das Escrituras. Porém, naquele mesmo dia, à noite, eu encho minha mente de trevas, por meio de filmes, séries, novelas e outros conteúdos declaradamente diabólicos. Qual vai ser o resultado disso? Receber a luz do céu pela manhã e receber as trevas à noite. Isso vai dar algum resultado? Vai dar resultado. Vai ser positivo ou negativo? Totalmente negativo espiritualmente. Veja, as trevas que eu absorvi, que eu recebi à noite, irão anular a luz que foi recebida de manhã. Por isso que a irmã White diz, usando esses exemplos que eu dei de filmes, séries e etc., Ellen White tem um texto em que ela diz assim, que mais do que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. Então veja, se pela manhã eu busco o poder do Espírito, a luz do Espírito Santo, e à noite eu consumo as trevas irão anular a operação do Espírito Santo que eu recebi pela manhã. Então por isso que Paulo diz, vista-se das armas da luz, sim, mas ao mesmo tempo rejeite as obras das trevas. A irmã White escreveu no livro Conselhos sobre Educação, na página 77, o seguinte, todo cristão necessita orar por divino auxílio e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a toda inclinação para o pecado. Por essa razão, então, o apóstolo Paulo declara, nos vistamos das armas da luz, sim, mas ao mesmo tempo rejeitemos as obras das trevas. Afinal, amigos, Cristo foi muito claro quando ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Paulo, então, continua a sua carta aqui dizendo o seguinte, agora no verso 13. Andemos honestamente como de dia. Quando Paulo diz andemos, não é algo esporádico, não é algo de vez em quando, mas aqui pressupõe uma atividade contínua, uma prática corriqueira, um estilo de vida. Andemos. Então ele diz, andemos honestamente como de dia. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Verso 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aqui está a mesma instrução do verso 12. Então precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo não ter cuidado da carne em suas concupiscências. Essa expressão não tenhais cuidado significa não atente para isso, não se preocupe com isso, não se ocupe com isso, não gaste suas energias com as concupiscências da carne. Eu vejo uma sequência interessante aqui no texto de Paulo. Nós devemos então rejeitar as obras das trevas e nos revestir da luz de Deus, mas para isso nós precisamos abrir os olhos, precisamos despertar do sono, senão não vamos enxergar a luz de Deus de olhos fechados. Mas nós só despertaremos do sono se sentirmos a necessidade de despertar do sono. E, para que nós sintamos a necessidade de despertar, sintamos a urgência, nós precisamos conhecer o tempo. Irmãos, por que tantas pessoas, mesmo entre nós, adventistas do sétimo dia, ainda estão dormindo a essa altura dos acontecimentos? Porque não conhecem o tempo. Porque não fazem ideia da solenidade, da urgência do tempo que nós estamos vivendo. Usando aquelas analogias que eu fiz do motorista, do estudante, da pessoa enferma, é mais ou menos assim. Porque essas pessoas não percebem que o combustível está acabando. Não percebem que o dia da prova está chegando. Não percebem que a enfermidade, chamada pecado, está a ponto de nos matar.
E como não percebem nada disso, acham que está tudo bem, que ainda temos muito tempo, que não precisa se preocupar ainda. Lembram, por exemplo, de Laodiceia? Nós vemos que ela tem uma tremenda resistência em buscar o ouro, o colírio, as vestes brancas que Cristo está oferecendo. E eu pergunto, por que ela tem essa resistência? Por que ela não busca desesperadamente essas coisas que são boas, que são essenciais para nós? A resposta, veja qual é. Apocalipse capítulo 3. No capítulo 3 de Apocalipse está descrita a carta à igreja de Laodiceia. A partir do verso 14 está ali a carta à igreja de Laodiceia. Mas veja que triste situação que é relatada, por exemplo, no verso 17. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Olha só. Como dizes, aqui é Laodiceia dizendo, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Irmãos, veja que trágico isso aqui. Qual é o problema de Laodiceia? Por que Laodiceia resiste em despertar, resiste em buscar o ouro, as vestes brancas e o colírio que Cristo está oferecendo? Porque ela não sente necessidade disso. Por isso Paulo adverte, se nós conhecermos o tempo, nós veremos então que há uma necessidade, uma urgência de despertarmos. Se não conhecermos o tempo, não sentiremos falta de nada. Meus amigos e irmãos, nós estamos vivendo dias muito estranhos e incomuns, né? Quem de nós um dia imaginou que veríamos nossos cultos cancelados, nossas igrejas fechadas, famílias trancadas dentro de casa? E o que tudo isso significa? Qual é a leitura que nós fazemos dessa situação? Eu confesso a vocês uma coisa. Eu imaginei que assim que as nossas igrejas reabrissem, os cultos estariam cheios, estariam repletos de pessoas, com filas na porta das igrejas, de pessoas com saudades da igreja, sedentas pela palavra de Deus, sedentas e com saudade de adorar a Deus em comunidade, com seus irmãos. Mas, estranhamente, não foi isso que aconteceu. Claro, há exceções, mas em geral não foi isso que aconteceu. Muitos dos nossos irmãos, inclusive, nem voltaram mais para a igreja depois de tudo. Por que isso? O que é que está acontecendo conosco? É simples. São pessoas que não conhecem o tempo. Para elas, notícias são só notícias. A pandemia é apenas mais uma pandemia. A crise é só mais uma crise, nada demais. Elas não reconhecem por trás dos acontecimentos atuais uma cadeia de eventos que culmina com o cumprimento profético. Elas não conhecem o tempo, portanto, elas não sentem necessidade de tomar nenhuma providência, principalmente no que diz respeito à sua vida espiritual. E lembre-se do seguinte, isso que nós estamos vivendo nesses últimos meses, essa pandemia, essas circunstâncias que estamos vivendo, é apenas um pequeno ensaio do que nos aguarda no futuro, um pequeno ensaio. No entanto, Deus ele sempre terá um povo desperto, atento, prestando atenção a tudo. E que sejamos você e eu, que façamos parte desse povo. Veja, inclusive, que Paulo escreveu, por exemplo, aos cristãos de Tessalônica, certa vez. Vamos ver a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e versos 1 e 2. Inicialmente, vamos ler aqui os versos 1 e 2. Veja só o que ele diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Então, veja, parece que Paulo está escrevendo aqui para pessoas que conheciam o tempo, que estavam atentos, que estavam acompanhando tudo. Verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Veja, o ladrão, quando ele decide ir roubar a sua casa, ele avisa primeiro? Ele dá sinais dizendo assim, olha, quando eu vier, quando você vir esta e esta coisa acontecendo, significa que eu estou chegando para roubar a sua casa. O ladrão faz isso? É claro que não. E Cristo? Cristo deu sinais da sua aproximação? Sim, ele deu muitos sinais. Então, que ladrão é esse, ou que circunstância é essa em que muitas pessoas serão pegas de surpresa, como somos pegos, por exemplo, por um ladrão? E outra coisa, para quem o dia do Senhor virá como ladrão? Para todas as pessoas? Não, de forma alguma.
Em primeiro lugar, irmãos, esse texto não está dizendo, ou não está fazendo referência à volta de Jesus, mas a um evento que antecede a volta de Jesus, que vem antes da volta de Jesus, e que ninguém saberá quando isso acontecer. Que evento é esse? Veja o que Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, na página 230. Silenciosamente despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Eu pergunto a vocês, em qual momento será retraída, será retirada a oferta de misericórdia? Quando a porta da graça se fechar. Esse é o ladrão que virá à meia-noite e pegará muitos desprevenidos e despreparados. Mas como eu disse, esse momento chegará como um ladrão para todas as pessoas? Não, para todas as pessoas não. Então, para quais pessoas o fim do tempo de graça chegará como um ladrão? Veja o que a Bíblia diz. Agora o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Veja o que diz aqui. Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não fizeres o quê? Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então veja, sobre quais pessoas o dia do Senhor virá como um ladrão? Sobre aqueles que não vigiarem, aqueles que não estiverem atentos, despertos. E, como dissemos antes, para que possamos sentir a necessidade urgente de vigiar, nós precisamos conhecer o tempo, precisamos reconhecer que o tempo está acabando, precisamos, como disse Paulo, reconhecer e perceber que a noite está avançada e que o dia está próximo. Vamos continuar aqui, voltando na carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5, nós lemos os versos 1 e 2, né? Agora vamos ler os versos 3 e 4. Veja. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja, o mesmo conceito aqui. Aquele dia surpreenderá pessoas como um ladrão, mas que tipo de pessoas? Aquelas que estiverem dormindo, que estiverem em trevas, que estiverem com seus olhos fechados. É interessante a analogia que Paulo usa aqui, né? Ele usa a analogia do parto. Virá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida. O parto em si não é uma surpresa para as mulheres, né? Existe todo um processo de gravidez. As mulheres sabem quando está próximo o momento de o bebê nascer. Mas como que elas sabem? Veja, o parto não é um evento repentino. Mas as dores de parto, como Paulo cita, as contrações, elas sim surgem repentinamente e pegam as grávidas de surpresa. Então, o momento do parto, a mulher grávida sabe quando está muito próximo. Sabe como? Por meio das contrações, das dores do parto. Esse momento chega repentinamente. Então Paulo diz que o dia do Senhor vai surpreender muitos como ladrão, aqueles que não estavam atentos e, portanto, despreparados. Paulo está dizendo também que aquele dia pegará de surpresa aqueles que não despertaram, ou seja, aqueles que permaneceram em trevas, certo? Que não estavam atentos, não conheciam o tempo, não estavam acompanhando. Você pode pensar assim, bom, essa realmente é uma triste situação, né? A pessoa cega, não conhecer o tempo que vivemos. Mas é uma triste situação das pessoas lá de fora, né? As pessoas do mundo, ou pessoas de outras denominações religiosas que não têm o conhecimento da verdade. Será que é um problema só das pessoas lá de fora, irmãos? Veja, no livro Serviço Cristão, páginas 40 e 41, Ellen White escreveu o seguinte: nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Veja o que a irmã está dizendo. Infelizmente, a maioria dos adventistas não está preparada. Não se refere à condição das pessoas lá de fora, as pessoas do mundo, aqueles que não conhecem a verdade, mas aqui se refere à condição daqueles que receberam a verdade, mas seus olhos estão fechados, estão dormindo. Por isso não enxergam a luz
que receberam. Preste atenção nisso. Não enxergam a luz que receberam. Receberam a luz, mas não enxergam essa luz. Isso não é um problema novo, isso é um problema bem antigo. Querem ver? No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, também é um texto muito conhecido, esse mesmo problema é relatado. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Faltou conhecimento. O meu povo foi destruído, diz o Senhor, porque ele não conheceu, por não conhecer. E eu pergunto, por que não conheceu? A luz de Deus não estava disponível? Aliás, a luz de Deus não sempre esteve disponível para todos nós? Não conheceram por quê? Porque estavam de olhos fechados. A luz estava brilhando ali, mas quando estamos com os olhos fechados, não conseguimos enxergar a luz. Então a luz não pode entrar. Veja o que Jesus disse certa vez, que interessante. Isso foi relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Cristo estava aqui se referindo ao seu povo. Lucas, capítulo 19, nos versos 43 e 44. Olha só. Lucas 19, 43 e 44. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por que toda essa tragédia? Cristo continua dizendo aqui: pois que não conhecestes o tempo da sua visitação. Não conhecestes o tempo. O dia da visitação que Cristo está falando aqui, que visitação é essa? É interessante ver o que o salmista escreveu em relação aos ímpios. Isso foi registrado no livro dos Salmos, no capítulo 59. Olha o que ele escreve em relação aos ímpios. Salmo capítulo 59 e o verso 5. Diz assim: tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Veja que o dia da visitação aqui é o dia do julgamento, o dia do juízo. Como nós dizemos aqui no Brasil, é o dia do acerto de contas. No livro História da Redenção, na página 383, Ellen White escreve o seguinte: a advertência contra tal pecado, que ela se refere à advertência que a terceira mensagem angélica está levando ao mundo. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 396, ela diz mais: no desempenho da longanimidade de Deus, ele concede às nações certo período de graça. Mas há um ponto em que, se elas o passarem, haverá a visitação de Deus em sua indignação. Ele punirá. Veja então que a visitação de Deus é um momento de juízo, é um momento de julgamento, é um momento de acerto de contas. E muitas pessoas não estão entendendo essa realidade. E todos nós vamos enfrentar esse julgamento individualmente. E tem uma coisa: você pode enganar a mim, eu posso enganar a você, mas ninguém pode enganar o justo juiz, o nosso Deus. E todos vamos enfrentar esse julgamento e precisamos estar atentos, precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo. A White escreveu no livro Evangelismo, página 194, o seguinte: esse problema de não conhecer o tempo é o mesmo problema nosso hoje. Ela diz assim: muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias. Ou seja, ela diz, muitos não conhecem o tempo. Ela diz mais. Parábolas de Jesus, página 133. À medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Testemunhos para Ministros, página 112. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história. Por que essa ênfase em Daniel e Apocalipse? É porque nesses livros está descrita a cadeia profética que culminará com o fim de todas as coisas. Então pergunto, o quanto eu conheço de Daniel e Apocalipse? Se eu não tenho conhecimento desses dois livros, então certamente eu não conheço o tempo. Eu posso conhecer tudo a respeito dos acontecimentos atuais,
Mas se eu não for capaz de ligar esses acontecimentos à cadeia profética, se eu não for capaz de enxergar esses acontecimentos dentro de um contexto profético, de nada vai adiantar. Ellen White declara ainda, o livro Fundamentos da Educação Cristã, página 335. Ela diz assim: ninguém pense que está isento do perigo de ser pego de surpresa. Veja, irmãos, ninguém está isento do perigo de ser pego de surpresa pelo cumprimento das profecias. Portanto, eu pergunto, por que é importante conhecermos o tempo? Porque isso cria em nós um senso de urgência, um senso de necessidade de despertar, um senso da necessidade urgente de preparo. Pense comigo. Por que os judeus rejeitaram a Cristo? Veja, porque eles não conheciam o tempo. E como eles não conheciam o tempo, o que eles fizeram? Eles foram perguntar àquelas pessoas que diziam conhecer o tempo, que diziam conhecer as profecias. E o que muitos desses conhecedores disseram? Não, aquele ali não é o Messias, não. E o povo, lógico, com as devidas exceções, simplesmente acreditou nisso. Eles não conheciam o tempo e deram ouvidos a outros que também não conheciam o tempo. Observe como o povo judeu inverte as profecias. Eles esperavam o poderoso rei, mas veio quem? Veio o humilde Salvador. E é impressionante como a história sempre se repete. Quantos hoje estão invertendo novamente as profecias? Veja, os judeus esperavam o poderoso rei, mas veio o humilde Salvador. E muitos hoje estão esperando o humilde Salvador, mas agora virá o poderoso rei. Porque o Salvador, meus amigos, já terá cumprido sua missão. Cristo não virá mais para salvar, ele virá apenas para buscar os que foram salvos. O dia da salvação é hoje, é agora. Por isso eu pergunto, você conhece o tempo? Eu conheço o tempo? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 707, Ellen White escreve assim: há na igreja muitos achando que compreendem aquilo em que creem. Então, eu pergunto, você e eu conhecemos o tempo ou apenas achamos que conhecemos? Você pode dizer, sim, eu conheço o tempo. Eu sei tudo sobre o papado, sobre os Estados Unidos, sobre jesuítas, sobre a lei dominical. Tudo bem. Mas você faz realmente ideia do que virá pela frente para nos colocar à prova? Você sabe enxergar os acontecimentos atuais, tendo como pano de fundo o grande conflito, enxergando nisso uma cadeia de cumprimento profético? Nós temos ideia, afinal, nós temos verdadeiramente ideia daquilo que está vindo à frente para provar o povo de Deus? Temos ideia de que tipo de batalha nós teremos que enfrentar? Veja o que o irmão White escreve, agora no Grande Conflito, páginas 621 e 622. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter, ou seja, estão descansando, cochilando, estão dormindo tranquilos. Ela continua dizendo assim: dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Ou seja, o irmão White está dizendo assim, muitas vezes a gente exagera as nossas provações. Estou sendo provado. E muitas vezes a provação não é tão grande como a gente pensa. Mas ela diz que em relação à crise final que está chegando, não vai ser assim. Vai ser o oposto. A gente pensa que é algo pequeno, mas na verdade é algo inimaginável. Ela continua dizendo assim, agora em Testemunhos Seletos, volume 3, página 306. Acham-se diante de nós provações com que nunca sonhamos. Se eu não tiver consciência disso, jamais sentirei necessidade de despertar e de buscar um verdadeiro e intenso preparo. E finalmente eu serei esmagado quando a batalha final começar. Você pode perguntar assim, irmão Leandro, por que nosso povo dorme? Eu respondo, porque não conhece o tempo que estamos vivendo, e muito menos o tempo que virá adiante. Por que tantas das nossas igrejas estão tão vazias a essa altura dos acontecimentos? A resposta é a mesma.
porque não conhecemos o tempo que estamos vivendo, a urgência do momento, não conhecemos principalmente o que está vindo para provar o povo de Deus, uma crise qual nunca houve. Se conhecêssemos o tempo, sentiríamos essa necessidade urgente de despertarmos. Se verdadeiramente conhecêssemos o tempo que estamos vivendo, e principalmente o tempo que está vindo, nossas Bíblias não estariam empoeiradas nas estantes, nossas igrejas não estariam vazias. Qual é o problema? Não conhecemos o tempo. Achamos que está tudo bem. Um tempo qual nunca houve, amigos, exigirá um preparo qual nunca houve. Provações com que nunca sonhamos, como o irmão White escreveu, exigirão um poder infinitamente superior ao nosso. E esse poder só nos pode ser concedido se estivermos acordados, despertos, de olhos abertos, atentos, diariamente nos familiarizando com as armas de guerra, que são as Escrituras, a oração particular e diária, e, acima de tudo, se nós formos submissos às ordens do nosso grande general Jesus Cristo, porque também estudar a palavra de Deus, orar e não se submeter à vontade de Deus não ajuda em nada, não resolve. Guerras são eventos muito assustadores. Elas realmente nos dão medo. Porém, o nosso general, ele nos faz uma preciosa promessa. Olha só. O Grande Conflito, página 629. Preste atenção nisso. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. Mas mesmo perseguidos e angustiados, não serão abandonados a perecer. Deus não desamparará nenhum de seus filhos. Amém por isso. Nós vamos enfrentar uma batalha terrível, mas Deus disse, eu não vou desamparar vocês. O tempo presente é de grande confusão, é de muitas provações. E as coisas vão piorar muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Porém, amigos, nós não precisamos ter medo do futuro. Nós temos que ter medo do presente. Pois o que estamos fazendo no presente é que determinará o nosso futuro. Se nós estivermos buscando ao Senhor em estudo da palavra, em exame das Escrituras, investigação, não estou dizendo leitura, investigação das Escrituras, em oração diária e particular, e acima de tudo, se estivermos nos submetendo à vontade de Deus, não à nossa própria vontade, mas à vontade revelada de Deus, no momento do calor mais intenso da batalha, nós seremos não apenas guardados e sustentados, mas também seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, repito, não tenha medo do futuro, tenha medo do presente. O que eu estou fazendo hoje com a minha vida? Conheçamos o tempo e que isso desperte em nós um senso de necessidade, de urgência tão grande que nos leve a buscar intensamente a luz e o poder de Deus para que estejamos plenamente preparados para os eventos que virão. E que, ao final, possamos encontrar o nosso Salvador nas nuvens do céu e, posteriormente, presenciarmos o fim definitivo do grande conflito. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor desperte o seu povo. Vamos orar? Querido bom Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque em meio a esta guerra, o Senhor é um general vencedor. Obrigado pela luz que nos concedes para andarmos em caminho seguro. Por favor, Senhor, acorda o teu povo. Acorda o teu povo. O tempo está passando. Precisamos acordar. Em nome de Jesus eu clamo a ti. Acorda o teu povo. É o que eu te peço. E desde já agradeço por todas as promessas que nos fazes e pelo teu poder que está à nossa disposição. E é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe você e que o Espírito Santo continue conduzindo esta convenção do GAM. Um grande abraço.